Boa noite. O 6 de junho de 75 abriu o caminho para uma cruzada independentista que não se esgotou com a instauração do regime autonómico de 1976. Os movimentos independentistas nos Açores são conhecidos desde o século XIX, tiveram talvez o seu auge no final do século XX. Chegados ao século XXI, pelo menos com visibilidade, esse desejo de emancipação não tem a força e a dinâmica das décadas de 70 e 80. Esta noite, em grande plano, vamos entrar no espírito desse período quente, tentar perceber o seu contributo para a autonomia político-administrativa dos Açores, se foi causa ou determinante, e o que leva, de novo, o movimento clandestino FLA, a Frente de Libertação dos Açores, a projetar para breve a independência dos Açores. São convidados do grande plano Álvaro Monjardino, primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional, membro da Junta Regional e responsável pelo grupo que elaborou o projeto de Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Rui Medeiros pertence a uma nova geração de independentistas, é professor de profissão. Avelino Menezes, professor catedrático da Universidade dos Açores, historiador com uma vasta obra publicada sobre várias temáticas da vida açoriana. Américo Natalino de Viveiros é diretor do jornal Correio dos Açores, foi membro de vários governos regionais, foi ainda deputado à Assembleia Constituinte. Contávamos ter esta noite José de Almeida, o símbolo e o rosto da Frente de Libertação dos Açores, mas José de Almeida, por razões de saúde, não pôde cá estar esta noite. Em seu lugar está o Rui Medeiros, a quem agradeço o facto de, em muito pouco tempo, ter-se disponibilizado para vir à RTP e participar neste grande plano. Rui Medeiros, já há cerca de uma semana, no 6 de junho deste ano, ouvimos-lo e ouvimos numa conferência de imprensa onde foi dito que a independência dos Açores seria alcançada dentro de 2 anos. O que é que vos leva a crer que será possível enverdar por aí, ter a independência dos Açores dentro de 2 anos? Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É a minha convicção que durante o decorrer da conferência de imprensa o que se pretendia dizer é que muito em breve, provavelmente dentro de 2 anos, existirão algumas convulsões sociais nos Açores como consequência de algumas alterações que se prevêem, nomeadamente a nível da lavoura. E que aí, tal como no passado, quando as situações se tornam difíceis, é comum e frequente recorrerem aos independentistas no sentido de prestarem algum apoio e alguma ajuda à resolução dessas mesmas questões. Já houve outras crises, outras situações políticas, outras situações sociais também difíceis nos Açores. Porquê agora este marco de 2 anos? Provavelmente teria que perguntar a quem proferia a afirmação. É a minha Foi convicção. António Ventura, também um independentista, e que esteve na origem da Frente de Libertação dos Açores, do Partido Social Democrata também. Exato. É a minha convicção que referia-se a isto, com o facto de o fim das cotas leiteiras provavelmente irem levantar algumas questões, nomeadamente, nós continuamos a ser uma região agrícola, nós continuamos a ter um setor primário muito forte, nós não conseguimos dar um passo em termos de produção aqui na região e libertar-nos dessa nossa condição de região agrícola e haver algumas modificações, algumas alterações das regras de funcionamento da produtividade no setor agrícola, é a minha convicção de que, de facto, vai haver alguma convulsão. Nós já podemos voltar ao assunto, Daí a independência... Bom, a ver, vamos. Nós já podemos voltar a este assunto, mas gostaria de introduzir aqui também outros temas para a nossa conversa. O Dr. Álvaro Monjardino disse que estas questões do independentismo, depois do 25 de abril de 74, começou-se a falar abertamente nas questões do independentismo. O senhor escreveu na revista Nação e Defesa na década de 80, salvo erro, mas que ninguém com seriedade acreditava mesmo nela, na independência dos Açores. Continua a pensar assim? Era a impressão que eu tinha. Na década de 80? Sim, sim, e ainda hoje é a impressão que eu tenho. É que uma coisa é o independentismo e outra coisa é o separatismo.
que havia efetivamente e que apareceu, e não foi no 6 de junho, apareceu antes. A primeira notícia que eu tive da criação da frente da FLA foi ainda em 74, no verão de 74. Foi o Lourenço de Melo que me disse, uma vez em minha casa. Eu não sabia. Disse o quê? Mas para fazer independência. Era independência. Os Açores não. Sim. Bem, eu já sabia que tinha havido coisas em termos que já lá iam. Mas o mapa foi criado no dia 6 de junho. O seu manifesto é conhecido no dia 6 de junho de 74. E já neste verão de 74 lhe falaram na FLA? Já. Não, desculpa. Ele falou-me num movimento para a independência. É que o mapa depois, às tantas, já não era para a independência, era para a autonomia, para a autodeterminação do povo açoriano. Era da autodeterminação. Isto depois fazem-se os acrónimos conforme, ou melhor, aproveitam-se os acrónimos. Eu lembro-me sempre de uma coisa que costumo contar, e não tem nada a ver com isso, mas o mar, a União das Mulheres Alternativa e Resposta, que é uma coisa que a gente fica sem saber o que pudera, é que aquilo era a União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Eu calculo que Natalino se lembra disso, não é? Bom, era uma cria do Partido Comunista. É claro que hoje já não é nada disso. Hoje, enfim, é uma instituição, penso que benemérita, enfim, que está empenhada nesta cruzada, enfim, de defender as mulheres, etc, das violências dos maridos ou dos seus acompanhantes ou coisa parecida. Ora bem, ele de facto não me falou em FLA. Falou-me, foi de um movimento para a independência dos Açores. Isso foi. Mas a autodeterminação. A autodeterminação do povo açoriano. Porque falava-se isso a propósito de... Mas nessa altura já não acreditou que fosse possível uma independência dos Açores? Não, eu fui colhido de surpresa na altura disso. Isso foi em minha casa. Disse, bem, mas como e para quê? E para quê? Com que apoios? Ao abrigo de quem? No interesse de quem? Com que meios? Eu tinha feito parte da Comissão de Planeamento dos Açores e conhecia razoavelmente a nossa situação económico-social. E sabíamos que nós tínhamos, se queríamos ter um certo nível de vida, nós precisávamos de um apoio externo. Não havia receitas próprias e esse apoio externo depois foi procurado, não é? E tínhamos uma economia vulnerável, extremamente vulnerável. Nem era em termos de produção, era em termos de colocação dos produtos. Ainda hoje. É o grande problema que nós temos, é o problema de mercados, é o problema de dimensão e tudo mais. De maneira que é isso. Mas isto surgiu, e é perfeitamente natural que tenha surgido, porque o país estava caído numa crise muito grande. Crise, diga-se passagem, que dura há 40 anos. Sr. Américo Vitalino Viveiros, em 75 teria sido possível a independência dos Açores? Teria sido possível. Em 75, não em 75, porque o 6 de junho foi em 75, depois Em 75 chegou a ser admitida a independência dos Açores e houve grandes personalidades com responsabilidades nacionais que chegaram a afirmar que até ao termo da descolonização, até ao termo da independência da última colónia, era possível pensar-se nisso. E era possível que isso pudesse vir a acontecer. Agora, evidentemente que havia aqui várias forças em presença. Havia um projeto que tinha sido apresentado, que tinha sido, digamos, sujeito em 75 às eleições para a Assembleia Constituinte, foi sufragado e, portanto, havia aqui um compromisso com um projeto que era o projeto da autonomia. Evidentemente que isso não invalida que se reconheça a força e a importância que teve toda a movimentação criada pelos independentistas e pelas pessoas que defendiam a independência. Portanto, isso é uma realidade.
ficaríamos, como é que estaríamos neste contexto? Foi há pouco a questão que levantou ali Álvaro Jardim, relativamente à capacidade de nós sermos independentes. Bom, nós teríamos, se tivéssemos sido independentes naquela altura, nós estaríamos, como por exemplo Cabo Verde, e portanto... Muito vulneráveis. Vulneráveis, evidentemente, e com as condições de vida que se tem hoje em Cabo Verde, que certamente os açorianos, muitos açorianos, revêem-se no sol de Cabo Verde, mas não se reverão no estilo de vida que Cabo Verde tem. Américo, deixa-me ver aqui uma coisa muito interessante. Eu estive em Cabo Verde há 3, 4 anos. Quis saber qual era o nosso PIB e quis saber o PIB de Cabo Verde. A diferença era de 17 para 2,5. Portanto, é só para te conferir. Professor Avelino, o movimento separatista foi uma arma para se conseguir, para se conquistar a autonomia político-administrativa de 76, porque até àquela altura a autonomia era apenas administrativa, não era política, não é? Não estava consagrada constitucionalmente. Bem, em primeiro lugar, boa noite, obrigado uma vez mais pelo convite. Estou em crer que sim. Aliás, o Dr. Álvaro Monjardino disse aqui uma coisa que eu gostaria, portanto, enfim, de retomar. Historicamente, o independentismo e o separatismo não têm vida própria. O independentismo e o separatismo, historicamente, têm sido, portanto, enfim, derivações do movimento autonomista. Isto é um facto. São, de certa forma, faces de uma mesma moeda. Entendo que politicamente isto pode não ser muito correto, portanto, enfim, de dizer, mas isto, portanto, é inequivocamente verdadeiro. Ou seja, os 3 movimentos autonomistas que nós conhecemos nos últimos 2 séculos, portanto, nos últimos 2 séculos, exatamente, fizeram-se sempre acompanhar de manifestações independentistas e separatistas, e acho que há aqui uma diferença. Portanto, o independentismo, portanto, está em causa quando o projeto reside em transformar, portanto, os Açores numa unidade política diferenciada, independente. O separatismo está em causa quando se pretende fundamentalmente separar os Açores de Portugal e, eventualmente, depois integrar, portanto, enfim, os Açores numa unidade política pré-existente, eventualmente numa unidade política estrangeira. Na comparação, portanto, entre estes 2 subfenómenos, creio que nos últimos 2 séculos o separatismo tem sido talvez mais forte do que o independentismo e no século XIX a menina dos olhos dos nossos separatistas foi a Inglaterra, no século XX a menina dos olhos dos nossos separatistas foi os Estados Unidos, portanto é um facto. A Inglaterra porquê? Porque no século XIX, portanto, era a Senhora dos Mares, os Estados Unidos porquê? Porque no século XX, portanto, foram os senhores, e são ainda os senhores do mundo. Mas eu penso que quer o independentismo, quer o separatismo, talvez também, portanto, as tendências autonomistas, tudo isto, portanto, nasce do declínio de Portugal nos mares. Tudo isto nasce de um declínio que se verifica na transição, eventualmente, do século XVII para o século XVIII, quando Portugal nos mares deixa de ser, portanto, enfim, uma potência primaz, e nós, açorianos, a partir dessa altura, em conjunturas de crise, temos tido a tendência de optar, portanto, enfim, por outros amparos, nomeadamente, portanto, os ingleses e norte-americanos. Mas essa é sempre a nossa geografia, a determinar isso também. Obviamente que a geografia, portanto, enfim, ajuda muito. De qualquer maneira, nós estamos também aqui reunidos em redor, portanto, enfim, de declarações, portanto, enfim, que foram proferidas recentemente sobre o movimento separatista ou independentista, portanto, enfim, açoriano, e que convém, portanto, enfim, inquirir, portanto, se não da veracidade, pelo menos, portanto, enfim, da possibilidade, portanto, enfim, de as executar. Eu já disse por diversas vezes em televisão que cheguei a Ponta Delgada no dia 4 de janeiro de 1978, à boleia, num avião da Força Aérea, concretamente num DC-6. E, curiosamente, antes de colocar os meus pés em solo micaelense, pela janela do avião, a primeira coisa que eu vi foi uma bandeira da FLA que flutuava num promontório, portanto, sobranceira à antiga gare do aeroporto, portanto, enfim, da Nordela. Via-se mal, portanto, o dia, como diz o povo, estava porco, portanto, era cinzento, portanto, chovia, mas a bandeira efetivamente estava lá. Quer dizer
que eu assisti aqui em Ponta Delgada, no fim dos anos 70, às últimas grandes manifestações, portanto, da FLA, com impacto social, com impacto político. Devo dizer, portanto, que manifestações de índole muito diversa. Umas mais pacíficas, mais benignas, outras mais violentas e mais problemáticas. Eu morava na rua Coronel Chaves e lembro-me perfeitamente das festas da Rua do Passal. As festas da Rua de Passal, nas festas da Rua de Passal, durante uns anos, casa assim, tinha uma bandeira, portanto, enfim, da FLA, não era uma bandeira dos Açores. Curiosamente, portanto, era a rua onde morava, portanto, enfim, certificou-me aqui há pouco ali o seu doutor, portanto, o doutor José de Almeida, que naquela altura não era, portanto, enfim, presidente de nenhum governo dos Açores, mas era o rei da Rua de Passal, portanto, mas já enfim, tinha sido o presidente do governo dos Açores no exílio? Talvez, portanto, exato. E depois assisti, portanto, enfim, a outras coisas, às alegadas perseguições de alegados militantes simpatizantes da FLA contra alegados militantes simpatizantes. Mas esta é a fase mais violenta do movimento independentista, não é? Quando envereda por uma... Mas o que eu queria... Quando envereda por bombas, quando envereda por perseguições a sindicalistas, sim, a comunistas... Recordo nesse ano o episódio triste do Almeida Santos, a violência gera a violência, o Estado reagiu, a polícia de choque veio para a Ponta Delgada, claro que um pouco indiscriminadamente a polícia de choque fazia aquilo que está habituada a fazer, portanto, enfim, batia. Agora, eu queria chegar aqui, era o seguinte, nesses anos, lembro-me perfeitamente de a independência dos Açores ter estado anunciada para o mês X, para o dia Y, o mês X passou, o dia Y passou, portanto, e a independência efetivamente não aconteceu. Portanto, nós agora, portanto, enfim, voltamos um pouco atrás. Creio que isto só poderá, portanto, enfim, concretizar-se se estiverem reunidas 3 condições. E eu, sinceramente, não estou a ver essas 3 condições, portanto, enfim, realizadas para que se cumpra a tal independência dos Açores dentro do prazo de 2 anos, ou mais ou menos 2 anos. Em primeiro lugar, era preciso que nos Açores houvesse um movimento separatista ou independentista, efetivamente forte, portador, portanto, enfim, de um programa coerente, que fosse publicitado e que a população inequivocamente conhecesse. Era preciso também que esse movimento independentista e separatista tivesse uma base social de apoio forte, coesa, naturalmente aqui em São Miguel, mas também nas restantes ilhas. Esta era a primeira condição. A segunda condição também não é difícil de cumprir. Era preciso que Portugal estivesse na disposição de abrir mão dos Açores. Creio que não está. Bem sei que Portugal está fragilizado, mas está fragilizado economicamente, financeiramente, não direi que esteja fragilizado política nem militarmente, apesar de toda a contestação dos militares contra a falta de recursos. É preciso recordar, portanto, enfim, uma outra coisa. Portugal, neste momento, não está sozinho. Portugal está numa União mais vasta. Portugal está na União Europeia. A União Europeia, do ponto de vista militar, é uma insignificância, todos nós sabemos. Mas, para o caso que é, pode efetivamente contar. E há ainda aqui um outro pormenor em que convém, portanto, pôr em evidência. Nós temos a tendência de dizer que os Açores foram imprescindíveis para Portugal nos séculos XV, XVI e XVII, quando as naus da Índia e das Índias escalavam, portanto, enfim, a Baía de Angra. Nós dizemos que os Açores foram importantíssimos para Portugal, por exemplo, no Dialbar do século XX, quando os hidroaviões, portanto, ancoravam, portanto, enfim, na Baía, portanto, enfim, da Horta. Os Açores, neste momento, são, quiçá, mais determinantes para Portugal do que foram no século XVI, XVII e no século XIX, XX. Por uma única razão. Porque o Portugal de hoje, como o Portugal do passado, embora às vezes, portanto, não o entenda, Portugal continua a ser o mar. E hoje, o mar de Portugal é fundamentalmente o mar dos Açores. Terceiro fator que pode, enfim, complicar, portanto, enfim, esta independência dentro de 2 anos, portanto, terceira condição que era preciso cumprir e duvido que se cumpra. Para que haja uma independência dos Açores ou de qualquer outra região, é preciso que haja uma corrente internacional, portanto, enfim, favorável. Eu não estou a ver, portanto, enfim, nenhum país em específico, nenhum grupo de países, de forma explícita ou de forma implícita, a apoiarem, portanto, uma solução destas. Claro que nós nos lembramos sempre dos Estados Unidos à cabeça. Se em 1975 os Estados Unidos não avançaram e podiam ter avançado,
duvido que em 2014, mais 2, 2016, portanto, enfim, o venham efetivamente a fazer. Eu vou ficar por aqui. Com isto, não quero, portanto, enfim, desmentir algo que já disse aqui há muito pouco tempo atrás. Na perspectiva da construção da autonomia que nós temos hoje, e eu, ao contrário de muitas vozes, considero que a nossa autonomia é ampla, o que eu acho é que a nossa autonomia não é, por vezes, devidamente aproveitada. Portanto, ela tem potencialidades que não são aproveitadas. O Dr. Álvaro Monjardim sabe isso muito bem, porque isso passa pela área do direito, isso passa pela área, portanto, enfim, legislativa. A nossa autonomia é, efetivamente, uma autonomia ampla. Na perspectiva da conquista desta autonomia ampla, bem, a FLA e o 6 de junho foram efetivamente determinantes. Sem a FLA e sem o 6 de junho, não estaríamos aqui. Porque foi a ameaça. Não teria havido a Junta Regional. Porque foi a não ameaça. haveria, se calhar, autonomia no texto da Constituição e, se calhar, não haveria Governo Determinante Nacional. porque a FLA foi a ameaça que fez ceder Portugal? Pois, olha, o problema da ameaça é que é muito complicado, porque foi a ameaça. Os Estados Unidos ameaçaram o Governo de Lisboa com a FLA. E será que não houve mais ameaças aqui internamente? Ameaças também. Eu li um livro muito importante para esclarecer o 6 de junho, da autoria de quem aqui está, e que nas linhas ou nas entrelinhas, portanto, enfim, me faz pensar em certas coisas. Será que a FLA também não foi, portanto, enfim, um arremesso, portanto, usado por partidos institucionalizados e por outros líderes para obterem, portanto, enfim, aquilo que se pretendia? Não sei, eu estou a ser abusivo, peço desculpa. Não, mas eu direi... Porque ela foi instrumentalizada, foi. Pronto. Não, mas eu direi que ela, eu direi que ela foi... mais que isso. Atenção, eu direi que a organização em si foi cooperante no 6 de junho, foi uma parte ativa no 6 de junho e, portanto, eu digo exatamente no livro que escrevi. E até assim foi que a manifestação que foi feita no 6 de junho estava para se realizar no dia 29 de maio. E foi a pedido de alguns elementos que eram afetos, digamos, à FLA, que nós mudamos para o 6 de junho, porque estava cá a esquadra da NATO e era preciso na dar verdade... visibilidade externa. Ora bem, dar visibilidade externa. Mas eu estou de acordo, enfim, estou de acordo, não podia deixar quem sou eu para não estar de acordo com tudo aquilo que foi dito aqui sobre Avelino Menezes. Mas há aqui algumas questões que, na realidade, podem até existir, eventualmente, uma ou duas variáveis daquelas que apontou, porque, e algumas delas depois vão-se conquistando à medida que essas variáveis se vão realizando. Mas hoje em dia, quer dizer, o problema da independência, quando se coloca, eu já não coloco o problema do separatismo, porque, na verdade, os países que poderiam, eventualmente, ser alavancas para que se verificasse um movimento separatista, neste momento não o são. A América não é, a Inglaterra não é, e os movimentos separatistas... Já nem a Líbia. Ora bem, atenção, que na altura se preocupou com... Foi em 78. Foi em 78, exatamente. Na altura se preocupou e até digamos, conhecia muito bem a questão dos Açores. Portanto, houve uns meninos que foram lá. Houve alguns estudantes que foram lá fazer uns treinos, não é? Uns campos. Não foram treinar nada. Mas aí o Rui talvez tenha lá ido, não foi? Não foi. Já tinha um pouco mais de idade. Mas claro que não concordo com muito do que aqui foi dito e por razões muito simples. Por exemplo, relativamente ao como estaríamos, a futurologia é um bocadinho... Não me parece que seja correto e honesto nós fazermos. Eu faria o raciocínio de outra forma. Como estariam os Açores se os independentistas tivessem uma brecha no sistema e estivessem cá, juntamente com os autonomistas, em pé de igualdade, a disputar as eleições e a defender as suas ideias dentro do sistema. Ou seja, a legalização da FLA, da Frente de Libertação dos Açores. Completamente. Eu não digo da FLA, mas dos independentistas. O MNA, porque agora a FLA aparece com a sigla atrás do MNA, do Movimento Nacionalista Açoriano. Eu costumo dizer, dos independentistas. Os independentistas foram tratados como sarna pelo sistema, foram colocados à parte e, como é óbvio, deixaram de se poder manifestar, lhe fizeram uma lei para eles.
Uma lei que os pune, e esta lei é por demais conhecida. O facto de não se acatar, não se aceitar muito bem os movimentos independentistas não terá a ver com a própria evolução do movimento. O facto do movimento, páginas tantas, perder um bocado o seu controle interno. Foi quando fez aquela deriva para o terrorismo, porque foram efetivamente atos terroristas, aqueles que foram praticados contra os seus próprios membros. O Sr. Américo Natalino Viveiros sofreu 2 bombas em sua casa, foi vítima disso. Por coincidência, uma delas no mesmo dia em que um destacado membro da FLA também levou uma bomba em casa. É isso que eu quero dizer. Portanto, a própria FLA começou-se a consumir por dentro. Certo, mas a leitura que eu faço é que da Revolução Francesa não fala Robespierre. Ou não se fala. Fala-se de outras coisas, menos do Robespierre. Nós aqui estamos a falar da questão já a um outro patamar, passaram 40 anos, isso é de uma nova geração. Isso é de uma geração que vê as coisas de uma forma diferente. Primeiro, para mim, o que era importante era ter os independentistas aqui também, junto com os autonomistas, a lutar. Segundo, eu não comungo, nem de perto nem de longe, da ideia de que a autonomia tem alma própria e os independentistas surgem por fenómenos associados à autonomia. É precisamente o contrário. Eu acho que sempre que há uma reivindicação mais extremista, uma reivindicação mais próxima do independentismo, a síntese é a autonomia. A síntese é sempre a solução possível. É aquilo que se pode dar. E ela é tanto mais fortalecida, menos fortalecida, mediante a posição dos independentistas. Um dia que os independentistas desaparecem, ou desapareçam, se efetualmente isso acontecesse, o que acontece é que a própria autonomia fica fragilizada, porque ela, como produto de síntese, quando há um grande e um pequenino, e o grande é Lisboa, o pequenino somos nós, a síntese é a vontade do grande. A história é assim. Nós estamos a falar de poder. Quando se fala de poder, não se pode dizer que o poder é dado por direito, toma. Não, o poder é arrancado. O poder é reivindicado, é conquistado. Mas é com sangue, suor e lágrimas. O poder é puxado. A nossa história prova exatamente isso. Portanto, nós obtivemos autonomia sempre em fases de grande fragilidade, portanto, enfim, do Estado português. Quando há fragilidade do Estado, a autonomia, o independentismo e o separatismo ascendem. Quando há força do Estado. Exatamente, portanto, o contrário. Aliás, 1928, portanto, é o melhor exemplo. Força não é só militar, até pode ser financeira, e esse é um dos riscos atuais. Claro. E é muito grande. Mas veja-se o caso, enfim, de 1928, 16 de fevereiro de 1928, portanto, há um decreto, portanto, enfim, autonomista, um segundo decreto autonomista. É nem mais nem menos do que o resultado da grande agitação da Primeira República, uma grande instabilidade, propostas, portanto, enfim, de reformas um tanto radicais, embora o regime fosse burguês, amedrontamento local dos maiorais, um anticlericalismo, portanto, enfim, extremista, que fez com que o povo todo repudiasse, portanto, enfim, a República. Nasce um movimento regionalista, que não é um fenómeno só dos Açores na altura, é um fenómeno, portanto, enfim, efetivamente mais vasto, e desse movimento, portanto, enfim, regionalista, brota já no tempo da ditadura militar, em 16 de fevereiro de 1928, um decreto, portanto, enfim, autonomista. O que é que veio acontecer? Aconteceu que, meses depois, Salazar chegou ao poder. Olha, acabou. E acabou de uma forma, enfim, cínica, com um novo decreto que, inclusivamente, atribui à administração autónoma mais encargos, mas não mais recursos. Ficou a administração autónoma sem a menor capacidade de fazer investimento. Portanto, enfim, sufocou-se, ficou sufocado. Aliás, dizia-se, a propósito, que na altura, para receitas de vida, havia despesas, portanto, enfim, de morte. E depois, portanto, olha, tudo se dissolveu com o salazarismo, bem por culpa de alguns autonomistas que, presos a um ideário demasiado conservador, deixaram-se levar, portanto, pela propaganda do reequilíbrio das finanças de Portugal, superiormente, portanto, enfim, veiculada, portanto, enfim, pelo Salazar. Uma coisa que demonstra que nesta história da nossa autonomia, do nosso independentismo, do nosso separatismo, enfim, há muitas rosas, muitos espinhos, como em toda a parte.
O que é que falhou nos anos 70, em 75, o que é que falhou em 78, quando teve para haver uma declaração de independência, já havia o Governo Regional dos Açores, o que é que falhou? Nos anos 80 voltou a haver uma nova vaga independentista, o que é que falhou ao longo destas vagas todas? Antes disso, queria aqui dar duas achegas. A primeira eu julgo que o problema do movimento em si também se consumiu porque o movimento não tinha um espírito de liderança uniforme. Atenção. Basta ver os movimentos que nasceram no exterior, o Comitê 75 nos Estados Unidos, que se estendeu ao Canadá, depois, a MIA, a FRIA... além desses outros movimentos que apareceram também, mas, e depois, sobretudo, qual era o posicionamento de uma mancha considerável eu direi, de militantes da FLA. Havia ali vários interesses a defender. Alguns defendiam na altura que era preciso a independência porque entendiam até que estava em causa, eles eram funcionários públicos, estava em causa a sua transferência para outros sítios, não queriam naquela altura serem transferidos e, portanto, tinha que haver, reclamavam que era preciso a independência. Depois outros eram militantes anticomunistas e, portanto, travaram como puderam e souberam, digamos, a ação do partido, dos movimentos comunistas, dos movimentos de esquerda, sobretudo, que estavam representados no MES, que estavam representados no PC e no MDP. E depois havia um conjunto também, e este, quanto a mim, maioritário, que queria, de facto, a independência porque entendia que havia direito a ter a independência, já que as colónias estavam a ser, digamos, a tornarem-se Estados independentes, porque não os Açores... Estavam a ser entregues, portanto, aos movimentos de libertação. Portanto, foram dadas, elas não foram conquistadas. Mas atenção, e em alguns casos não havia movimentos de libertação, foi preciso até criá-los para que se entregasse. Aqui já nem era preciso criar. Embora eu pense... Aqui já existia. Embora eu pense que isso não fosse uma estratégia do Estado português. Isso foi, portanto, uma inevitabilidade dada à falta de liderança do Estado sobre as Forças Armadas. Portanto, isso é que gerou, portanto, essa doação. Mas é um facto. Isso aí, claro, mas isso é Portanto, ou seja, há aqui algumas coisas que é preciso também ter em conta na história que se deve fazer sobre este período. Por outro lado, relativamente à integração dos independentistas na atividade política. Bom, atenção, porque apareceu um partido que era o partido que defendia, de facto, a autodeterminação dos Açores. Continua a defender, o PDA defendia essa... Eu ainda estou para saber. Não pode. Eu ainda estou para saber. Não pode. Ainda estou para saber como é que o PDA conseguiu ser autorizado um partido... como partido. Muito sinceramente, não quando é eu soube que aquele independentista. partido ia aparecer, ele nunca mais passa porque a Constituição não permite. Pois permitiu. Permitiu, quer dizer, ninguém levantou o problema. Leia E não os vejo princípios programáticos, não é separatista, não é independentista. Em parte alguma pode ler lá independentismo, porque no dia que ler lá independentismo... fecha-se a porta. Mas atenção, há coisas que não se fazem por ter a palavra ou deixar de ter. É porque... Ela só não está lá. Ela só não está lá. E, portanto, houve muitos o que me estão a desejar é uma feliz clandestinidade. Não, nem pensar nisso. Mas houve muitos independentistas... Não, porque posso concluir. Atenção, porque houve muitos independentistas que deram, ao longo destes 40 anos, prestaram relevantes serviços à região. Em lugares por onde foram chamados a desempenhar essas funções. E, portanto... Mas tiveram que deixar de ser independentistas, ou não? Não, nunca... Isto é uma... Não, nem se esconderam. Há coisas que não se escondem, há coisas que não se deixam de sentir, digamos. Ou seja, e as pessoas sentiam. E as pessoas sentiam com certeza, e sentem. E toda a gente é livre. Isto é como muitas vezes... Bom, eu não vou entrar por esse prisma aqui entrado, porque nunca mais saímos dele. Agora, eu acho que as pessoas que
por facto de defenderem a independência, têm todo o direito a participar na vida política ativa da região. E já se viu que não é por se defender a independência, ainda agora temos um caso do partido do Quebec, o Partido Independentista do Quebec, que já ganhou várias vezes as eleições e até muitas vezes quase que não acaba as legislaturas. E lá está, ele agora foi vencido pelo Partido Liberal, no meio de uma grande crise, e pronto, ou seja, hoje em dia a história mudou, digamos, não se pode pensar na independência como se pensou há 40 anos com a lavoura e por causa da lavoura. A lavoura vai se adaptar às cotas leiteiras que estão aí a acabar, porque a lavoura entrou no mecanismo europeu e no mecanismo que dá em todo o lado e nos recursos que vêm para a lavoura diretamente. As razões para o independentismo atual terão que ser outras? Bom, serão outras, forçosamente. E com razão. Eu gostava de que houvesse aqui um movimento que apresentasse um projeto com um programa, digamos, de futuro do governo, para que as pessoas soubessem com o que é que contam. Porque hoje em dia, se os partidos políticos têm tanta dificuldade em mobilizar o eleitorado, com certeza que não é fácil a um movimento independentista mobilizar também as pessoas para este movimento. Porque as pessoas hoje em dia estão a pensar no imediatismo, naquilo que no bolso, aquilo que tem no bolso. Mas quando não têm no bolso, eles sabem que têm de buscar o socorro. E portanto, a nossa sociedade é uma sociedade que mudou radicalmente nestes últimos anos. O afastamento das pessoas, da política, o facto das pessoas estarem cada vez mais distantes da política, pode de alguma forma fazer ressurgir este sentimento ou apego para com forças do género independentistas, o PDA? Eu acho que não, porque esse género é justamente um género essencialmente político. O que nós estamos a viver, porque estamos a viver uma crise muito grande, uma crise que é aqui da região, mas que é uma crise portuguesa e que é uma crise europeia, para não dizer que é uma crise do mundo ocidental. Está-se a viver uma crise muito grande. E os pressupostos da própria autonomia que nós temos ainda não foram explicitamente postos em causa, mas qualquer dia são. Porque, no fundo, a autonomia que nós ganhamos, vamos lá ver, nós ganhamos há 38 anos, assentava, isto está dito e redito, e penso que todos mais ou menos o sabemos, assentava numa convergência de duas realidades. Uma era a tendência autonomista e outra era a tendência desenvolvimentista com o apoio do Estado. E o grande triunfo, vá lá, que houve, efetivamente, foi conseguir uma autonomia garantida financeiramente. O que é um sinal da nossa terrível fraqueza. Que, aliás, é a fraqueza nacional. Nós continuamos a ser, digo isto há muito tempo, nós continuamos a ser uma caricatura de Portugal. Aqui. Sim. É o que somos. Somos uma caricatura. Temos criado um Portugal dos pequenitos aqui. Isso. Um facto. E conseguimos, numa altura em que ninguém fazia contas, conseguimos efetivamente garantias constitucionais surpreendentes. Eu não sei quanto tempo é que isto assentava na tal ideia, que ainda nessa altura ainda não se chamava bem o Estado Social, mas era, porque ninguém fazia contas. E todavia o que é que nós temos de há 40 anos para cá? 3 situações de intervenção internacional para evitar situações de bancarrota e, neste momento, um contexto europeu e do próprio FMI, que não é só europeu, que está a impor uma disciplina e que obriga este país a ser autossubsistente. Mas mesmo assim, os Açores não estão a utilizar toda a autonomia que está garantida. Isso é outra coisa. Evidentemente que a autonomia permite fazer leis próprias, temos feito poucas e muitas imperfeitas. Podíamos ter feito melhor. Mas o nosso problema tem que ver com o desenvolvimento. Nós não temos desenvolvimento. Nós conseguimos, por uma série de coisas até habilmente conseguidas, nós conseguimos ter quem sustentasse níveis de bem-estar que nós não tínhamos.
e que não tínhamos possibilidade por nós, evidentemente, de garantir. E muito menos num contexto de independência, claro. Não sabemos. E nós tivemos 3 intervenções externas financeiras, justamente pelo facto de termos começado a construir o nosso Estado Social após 1974, no preciso momento em que a Europa entrava em crise económica e financeira, portanto, inequívoca. Porque os anos de ouro económicos e financeiros da Europa foram da Segunda Guerra Mundial a 1973. Foram Com certeza que o Rui Medeiros não vai concordar com isso. Bom, relativamente à autonomia que está aqui, a contribuição dos independentistas foi sempre no sentido de trazer para os Açores poder. Momentos houve em que nós tínhamos perfeita consciência que a nossa ação política nunca reverteria a nosso favor, mas sim dos autonomistas, mas trazia poder para os Açores. Para nós, isso era sem dúvida agradável. Agora, há uma coisa, o desenvolvimento deste poder, isto que está aqui, não é da nossa autoria. Nós não somos parceiros nisto. Porque nós simplesmente fomos colocados num velho paradigma político que está completamente ultrapassado, colocados de lado. Nós desejávamos uma G3, todos para a tronqueira, fazer independência. Foi mais ou menos isto que nos desejaram. Politicamente foi assim que nos colocaram. Bom, isto é um tipo de ação política... Foi assim que colocaram os independentistas ou foi assim que os próprios independentistas se colocaram? Não, eu nasci já em democracia. O regime que eu conheço é o democrático. É no regime democrático em movimento. Nunca tencionei a andar de metralhadora na mão a defender a independência dos Açores. Não é que se tal fosse necessário, não o fizesse. Na eventualidade de haver uma guerra, pois, como também houve quem fosse para o ultramar, pois eu também teria que participar. Como cidadão, como pessoa. Não há nenhuma utopia neste pensamento independentista? Rigorosamente nenhuma. O que nós pretendemos, e é isto que isto foi sempre negado, os independentistas nunca tiveram lugar no sistema. Os independentistas foram sempre colocados como sarna. Nós chegamos à Espanha, chegamos aos países europeus, à Europa, de que o Dr. diz e muito bem que pertencemos, e a gente vê o espaço que eles ocupam e a dignidade com que são tratados. Aqui, pelo amor de Deus. Mas na Europa toda e nas últimas eleições europeias vimos bem que pela Europa toda estão a agraçar, enfim, movimentos muito populistas, xenófobos também. Independentistas. A Europa está também independentistas. A Europa está em mudança acelerada. Nós aqui muitas vezes subestimamos um pouco a dimensão mesmo histórica. Olhamos como se isso aqui fosse um quintal de Portugal, um dado adquirido. Isso são 23 gerações de açorianos. Há mais gerações de açorianos do que havia de portugueses quando Portugal descobriu os Açores. Mas o que é que o movimento... bom, nós neste momento não sei se se pode falar bem de uma liderança, porque do MNA-FLA, o Movimento Nacionalista Açoriano, Frente de Libertação dos Açores, não sei se pode falar bem de uma liderança neste movimento. Como é que contam fazer valer as vossas posições? Que simpatias contam granjear? Quem aceita o jogo democrático é óbvio que tem que se aproximar da esfera do sistema e tem que jogar as mesmas regras. E é aí que o movimento se deve posicionar, na minha perspectiva, e é aí que os independentistas devem estar. Nós temos que pensar como é que seriam os Açores se tivessem continuado a existir independentistas. É porque, por exemplo, isso é tudo muito engraçado, mas, no princípio, a autonomia é progressiva. Vinha o Dr. Mota Amaral, então, Presidente do Governo Regional, que a autonomia é progressiva. Depois veio o Sr. Carlos César, a autonomia agora é tranquila. Tranquila, ainda foi com o Mota Amaral. Cooperativa, que penso que foi com Carlos César, se não me falha a memória. Basicamente. Foi. E, recentemente, o que é que... Mas era tudo adjetivo. Era tudo adjetivo. O que só a fragilizava. Claro. O que só a fragilizava. Adjetivar a autonomia é quase um crime. Basta-nos que ela seja neste momento ela não está adjetivada. Neste momento ela está ninguém a adjetivou. Neste momento eu ouço dizer que ela está regressiva. Eu ouço dizer que quando Lisboa... Mas esse adjetivo ninguém quer usar. Não, mas ouve-se nos meios políticos. Quando Lisboa estiver a acordar mal disposta, acaba com esta brincadeira que custa muito dinheiro. Mas aí é que quer ver segundo a ótica deles, como é óbvio. Mas aí é que quer ver os independentistas.
Pois, mas aqui é que está. Aqui é que está. Mas então, oferece-me uma G3 e diz, olha, vai para a rua. Não, mas essas coisas, isto não se combate com armas. Hoje em dia as independências não se fazem só com armas e cada vez menos. Portanto, assim é que eu gosto, mas a lei não o permite. Não, agora, bem, a lei... Eu tenho aqui o decreto. Há leis que neste momento também não foram revogadas, mas pela sua inaplicabilidade foram derrogadas. Portanto, mas isso é o que diz. Isso é o que diz. O juiz não diz. Pois, mas, enfim, não vamos trazer isso à coação, porque nem nos vamos pegar na lei, vamos pegar em ideias, porque esta questão da independência é um problema político e só depois é que ele enfim, pode cair na esfera legal. Mas neste momento, se o movimento independentista se apresentar com um programa, com um rosto, e até se tiver, porque pode perfeitamente bem integrar-se num partido que apesar de não ter no seu programa ou na sua carta de fundação a palavra independência, mas as pessoas, quando aparecerem nessas listas, são pessoas que sabem que vêm do movimento Isto já acontece com o Partido Democrático do Atlântico. Assim, você participa, mas tem que ser camuflado. Não. Ao que está a dizer? Não, porque ninguém depois lhe o proíbe de, nos areópagos políticos, ir defender as suas ideias e o seu projeto. Não, mas eu quero ir com o rosto que tem. Mas é o rosto que tem, é esse? Eu não quero ir com o rosto camuflado. Não. Eu sou independentista, quero participar como independentista, quero apresentar-me como independentista. A lei, eu acho que a lei, nós não nos podemos agarrar às limitações da lei para não darmos o passo seguinte. Isso foi, e voltando aqui à questão de 1980, o problema de 1978 foi muito claro. Eu, por exemplo, numa noite, bateu-me à porta um amigo nosso. Que pode dizer quem? Um doutor advogado aqui da nossa praça, que foi dizer, bom, amanhã... Não quero dizer quem. Preferia não dizer quem. Eu vou dizer no final. Ficamos à espera. Ficamos à espera. Já passaram 20 anos. Não, ele já morreu. Portanto, foi bem. Disse, bom, eu venho aqui porque nós temos este plano. Isto amanhã, ou depois de amanhã, vai-se proclamar a independência. E até me foi dizer, eu quero que tu vás tomar conta destes setores. E sou homem, pelo amor de Deus. Isso não é possível. Isso não é possível. Homem, não, nós temos tudo preparado. E lá lhe expliquei as razões, e era uma pessoa muito amiga, minha, tinha dado de ser meu pai, mas que era muito amiga, e pronto, e aí quando evidentemente o governo que estava instituído sabia que isto poderia acontecer aqui em São Miguel, porque era em São Miguel, porque depois fomos procurar saber qual era a dimensão disto, e digamos o núcleo do movimento estava aqui nessa altura. Portanto, o governo pegou em si e foi para a terceira, e esteve lá durante 4 dias na terceira. E não aconteceu nada? Não aconteceu, exatamente porque, digamos, não tinha pernas para andar. Não tinha pernas para andar. Estava a falar do Dr. Silva Fraga, um grande ideólogo, do movimento independentista. Todos sabiam e ninguém queria dizer ou não. Mas por respeito à memória das pessoas também. Neste momento, Rui Medeiros, é possível, do seu ponto de vista, avançar? Como é que se avança? Era o que eu lhe perguntava há pouco. Como é que se conquista as pessoas? Correto. Com que programa se conquista as pessoas para a causa independentista? Por um lado, é preciso que as pessoas se revejam nesta causa independentista e, por outro, é preciso procurar também as pessoas. Qual é que é a vossa estratégia? Qual é que é o vosso plano? Primeiro que tudo, acho que é de elementar justiça de dizer que o impossível não existe. Nos fenómenos dos homens, o impossível não existe. Nós
partirmos do pressuposto, na construção de qualquer raciocínio, seja ele até histórico, e o senhor professor melhor do que sabe isto por uma razão. A Frente de Libertação dos Açores tem surgido, ou tem ressurgido, nos últimos anos, sempre por altura do 6 de junho. Sem dúvida. Desde 2002, fizeram uma primeira conferência de imprensa no Jardim Sena de Freitas, local onde houve a manifestação do 6 de junho de 75, portanto têm ressurgido pontualmente. Mas não se vê uma ação continuada. Correto. Aproveitando algumas brechas do sistema, neste momento está a legalizar-se uma associação e estão a estabelecer-se alguns contactos com organizações que têm a mesma natureza de outros países europeus. Ou seja, nós consideramos que vamos agir como europeus, dentro do âmbito europeu, apesar de nós sermos uns europeus especiais. Voltar às Canárias, à Galiza, à Catalunha. Galiza, Sardenha e outras regiões. Ora, a partir do momento que estas pontes forem estabelecidas, e estão a ser estabelecidas até de uma forma legal dentro do quadro de funcionamento da própria comunidade, depois avançar para Bruxelas, pressionar Bruxelas e tentar, de alguma forma, inverter a situação jurídica para que possa haver partidos regionais, legalização dos independentistas para poderem candidatar-se às eleições, valem 2 deputados, valem 3, é o que vale, está ali. Ninguém aqui está a dizer... No fundo, o objetivo do movimento independentista neste momento... Esse é um caminho positivo, esse é um caminho que vale a pena trilhar. Esse é um caminho Acho que não vale a pena estar à espera que a crise crie condições favoráveis para um ressurgimento, porque a crise de hoje em dia tem uma tipologia completamente diferente. Faz impressão nenhuma. Eu quando ouço um comentador a nível nacional dizer assim, em Portugal não podem haver partidos regionais, eu digo, mas porquê? Não há regiões. Isso foi dito. Eu não posso aceitar isso. Acho que foi a fraqueza dos constituintes terem imposto isso. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Foi um sinal de insegurança. Foi um sinal de insegurança, mas não foi. Podia perfeitamente estar agora. Percebem a insegurança. O doutor está a ser simpático a chamar-lhe insegurança. Não, estou a ser simpático, foi. Mas foi por causa dos... Mas esta foi um dos efeitos, efetivamente, do movimento independentista nessa ocasião. Pronto. Eles sentiram a insegurança. E nós outros, mesmo os que não eram, sabíamos isso. Eu sei muito bem. Quem é. Quando os princípios programáticos foram distribuídos pelo PSD dos bancos do Parlamento e vocês é que o levaram para lá, a gente sabe muito bem como foi e para que era. Porque serviu para assustar, serviu. Foi a utilidade. Claro que serviu para assustar, porque... Mas acabou-se. O Henrique... Eu também levei os princípios programáticos para a NATO e entreguei ao José Nunes. Sim, com certeza. Mas... E perguntei o que é que ele fazia. E fiquei horrorizado quando ele disse que devia obediência era o país. E se o país reclamasse por uma intervenção nos Açores, faria. Com certeza. E eu disse, pois, mas o problema é quem é que vai reclamar por isso. Não. Mas foi, e serviu. Não há dúvida nenhuma que serviu. Mas, doutor, mas acabou. Quer dizer, nós ainda estamos aqui. Ainda somos poucos, muitos, não sei quantos somos. Mas cá estamos. Rui Medeiros, portanto, temos que concluir que o objetivo da FLA neste momento, eu não sei, sinceramente não sei bem como é que é de chamar. Se é de chamar MNA, se é de chamar FLA, o que é de chamar? Se é de chamar movimento independentista. Mas pronto, neste momento, este movimento, o grande foco deste movimento não é efetivamente declarar a independência, mas fazer parte do espectro político regional. A política não se constrói entre o branco e o preto. Entre o branco e o preto há uma série de cores pelo meio. E nós temos perfeita consciência que as situações e os regimes são construções. E quem vem da área da história sabe melhor do que isso. Os professores fazeriam uma abordagem histórica muito interessante.
que, de facto, a posição dos próprios independentistas e dos autonomistas tem variado ao longo dos anos. Mas reconhece que são uma minoria, portanto... Não sei se só eu não posso atribuir, eu não posso quantificar aquilo que não é quantificável. Mas primeiro tem que participar, participar no espectro político, de pé de igualdade com os outros partidos políticos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, veja... Então porquê é que se diz que a independência dos Açores será declarada dentro de 2 anos, quando não estão criadas as condições para isso? Eu não sei. Não foi eu relativamente, eu nunca defendi isso, mas percebi perfeitamente qual era a intenção da pessoa a dizer isso. A pessoa estava a pretender dizer, digamos, de tal qual as coisas funcionaram no passado, que quando, na hora da aflição, os açorianos são confrontados com uma situação que os esmaga, é para os independentistas que eles se viram. Sempre, sempre. Mesmo os do sistema. E é engraçado. Vocês ficam em banho-maria. Fiquem aí quietinhos. Depois, quando a gente precisar de vocês, a gente dá-vos corda. É óbvio que ninguém aceita isso. Se vocês estivessem num banco ou qualquer coisa desse género, sem isso... Ouça, professor, mas isso é... Porque o problema vai ser... Isso é inaceitável. Não se pode propor isso a uma pessoa. Isso é inaceitável. Isso moralmente nem é aceitável. Eu não quero dizer que seja aceitável, mas estou a dizer que teria sido... Mas fazem-nos isso. Fazemos isso. O senhor está a falar da célebre reunião de Paris, onde foi dito que os Açores seriam independentes se fosse concedido a possibilidade de instauração de um banco islâmico nos Açores. Houve várias tentativas, houve várias praticar o culto islâmico. Mas o que se passou em Paris... O senhor participou nesta reunião de Paris? Não participou? O que se passou em Paris está contado. Augusto Ataíde deixou um testemunho interessante sobre esse assunto. O que se passou em Paris só revelava uma coisa. É que a França também riscava muito pouco nesse assunto. E quando os americanos lhe mandaram dizer que eles se deixassem de proteger, veio aquela célebre frase, l'opération est remise. Quando eles estavam todos contentes à espera daquilo que ia acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte. Não. Isso foi um episódio em que a França justamente mostrou o que era. Ou, sobretudo, o que já não era. E que continua a não ser. E foi isso. O senhor, logo ali em 75, em novembro de 75, teve uma missão que foi construir um estatuto político-administrativo para os Açores. Não fui eu. O senhor, juntamente com um grupo... Não fui eu. Foi uma comissão que fazia parte do Américo e... Mas o senhor era o presidente deste grupo? Não era, assim, não, senhor. Aquele grupo não tinha presidente. Não é verdade. Não tinha presidente. Não houve presidência de grupo, nem fui eu o autor do estatuto, nem nada. Há lá coisas que foram postas por mim, há coisas que foram postas por João Bosco e por este, porque eles estavam na Constituinte e pronto. E isso aí, não. Foi só isso. Mas isso é muita modéstia da sua parte. Não é modéstia, é verdade, as coisas são... A paternidade daquele documento, julgo eu. A paternidade. O Dr. Álvaro teve um papel importante na discussão em Lisboa relativamente ao documento que saiu da Comissão. O Dr. Carlos Betancourt criou ele também na altura, não foi? Não. O Dr. Jacques foi? Não, isso depois, quer dizer... Na Comissão de Revisão, estamos a falar da Comissão de Revisão. Não é da Comissão, não. Depois, como eu fiquei na Junta, evidentemente que aquilo que a gente tinha feito, pois fui eu que defendi na Junta e a Junta aceitou. Pois a única coisa que se fez foi aquele preâmbulo e mais nada. Sim, mas diga em termos de confusões com Lisboa. Depois penso que terá sido depois quando foi preciso. Pois, é isso. Penso que terá sido o engenheiro Martins Goulart que o acompanhou. Quem? O engenheiro Martins Goulart que o acompanhou em Lisboa. Não, aquilo houve por várias vezes. Houve uma altura que foi o Carlos Betancourt, houve uma altura que foi o António Goulart. O António Goulart foi quando foi preciso. Foi preciso alterar um diploma que já estava promulgado. E isso fez isso, já passaram muitos anos, já se pode contar. É uma manobra que o senhor conta no livro da História dos Açores, não é? Não sei se conto tudo, mas... Então, mas pode confidenciar-nos o que não está contado. Não, que já está tudo prescrito. Não, depois de se ter... Tinha que ver com os círculos. O Américo lembra-se, tinha que ver com os círculos e ainda a história do mar e do direito de pronúncia sobre o mar. E depois... disse lá, e o Dr. Almeida Santos, que é que dominava aquilo tudo, disse, bem, então vai-se alterar. E pronto, aquilo já estava assinado pelo Presidente, mas vai-se alterar. E depois, no fim, disse-me assim, bem, esta conversa não existiu. Foi assim.
E eu disse, bem, se as coisas acontecerem como ficou combinado, eu não direi nada. E de facto não disse. E as coisas aconteceram. Se não tivessem acontecido, pois teria que se dizer que tinha havido, de facto, o diploma era uma falsificação. No fundo era. Mas o senhor, nesta altura, sentiu de alguma forma a pressão dos movimentos independentistas? E enquanto membro da Junta Regional também? Sim, mas eu lembro-me até de uma cena que foi desagradável, numa altura, justamente depois de ter conseguido aquilo que foi o que se conseguiu salvar do Estatuto. Houve ali coisas que eles retiraram, algumas até com razão. Com o argumento de sendo um Estatuto provisório, teria mais cabimento quando se fizesse o Estatuto definitivo. E esse era um argumento ao qual eu não tinha possibilidade de responder. Mas, enfim, o essencial ficou. Mas quando eu voltei, vim encontrar uma reunião na Junta com o General Altino Magalhães, e em que estavam 3 elementos. O General Altino Magalhães, que era Presidente da Junta Regional. Era o Engenheiro Costa Matos, era o Dr. Carlos Betancur, e era o doutor, aquele que era meu colega, o doutor, que era cunhado de Carlos Betancur, que já morreu. Bom, e era por causa de uma manifestação de protesto que se ia fazer, por causa do Estatuto sair truncado. E eu zanguei-me muito com eles. Porque se tinha conseguido uma coisa que se calhar de outra maneira não se tinha conseguido, zanguei-me muito com ele. E disse coisas muito desagradáveis. E fui-me embora. E meti-me no avião e vim para casa, e depois já à noite telefonei ao General Altino a pedir-lhe desculpa do meu destempero. E ele disse-me assim, foi remédio santo, porque não houve manifestação nenhuma. Pronto, mas a história, isto faz parte do anedotário. Isto não tem nada a ver com a essência da questão. Pronto, eram posições maximalistas, até me surpreendeu que o Carlos Betancur, que era um homem, enfim, equilibrado, estivesse ali, ele estava a acompanhá-los, estava calado, nunca disse nada, e ainda bem. Era sobretudo o Engenheiro Costa Matos e o outro, e pronto. Mas isso não teve outro efeito senão isto. A Junta Regional, já era o senhor membro da Junta Regional? Porque não, eu não fui logo, eu entrei depois para substituir um que tinha saído. Não foi desde o início, mas a Junta Regional tomou uma posição muito severa em relação ao poder da República, ao poder central na altura. Não foi severa. O que a Junta Regional pedia era que, efetivamente, certos poderes que lhe estavam atribuídos no sentido de virem a ser delegados fossem mesmo. Porque não havia meio de serem. Ela tinha sido criada em agosto. Chegou-se ao fim do ano e não havia poderes de nenhum delegados. E a Junta disse, então se for assim vamos todos embora. E pronto. E foi depois disso que eles disseram, então venham cá conversar. Mas eu referia-me a uma situação que acontece a meados do mês de novembro, quando se percebe que o país está a caminhar, enfim, pode caminhar por uma situação muito complicada. Isso foi outra coisa, eu ainda não estava lá. Estava na Comissão de Estatuto. Não, isso foi quando se deu o seio da Assembleia, a Assembleia da República. Onde o Sr. Américo a Assembleia Constituinte. Na Assembleia Constituinte. Quando se deu isso, enfim, quando se estava ali nas vésperas de 25 de novembro, é que a Junta tomou uma posição muito firme, dizendo que não acataria qualquer golpe que se desse, efetivamente, em Lisboa. Isso foi dito. De direita ou de esquerda? Foi a declaração que foi lida em 17 de novembro, na manifestação de 17 de novembro. Exatamente. Pela Junta Regional, pelo Presidente da Junta Regional. Sim. E, portanto, foi uma posição muito forte, porque, aliás, naquela altura já se sabia, no dia 17 de novembro sabia-se, porque no dia 16 é que os SUVs estavam preparados para tomar o poder, o governo do Almirante Pinheiro de Azevedo foi para o Porto. Foi exatamente, foi nesse contexto. Foi uma medida nacional. Foi uma medida nacional. Foi uma medida nacional. Bom, e atenção, nesta declaração que a Junta Regional fez, que é histórica, não estava sozinha, porque eu posso testemunhar, e também já morreu, mas nessa altura os militares que estavam cá estavam ao lado desta declaração. E estavam com os Açores.
A declaração foi feita de forma consciente. Depois desta declaração, a declaração dizia mais ou menos que se vier um regime de direita, ditatorial, de direita ou de esquerda, nós não acatamos aqui nos Açores e governamos a nós próprios. Portanto, acaba por ser uma declaração efetiva de emancipação para o caso de haver uma situação complicada no país. Ela era fundamentalmente, se eu percebi, repito, eu não tive nada a ver com isso, nem sequer estava na junta, mas eu interpretei aquilo como sendo não propriamente uma declaração de emancipação, mas uma declaração de respeito por uma realidade democrática que se cria. Foi assim que eu a tomei. Podia ser de emancipação, caso... Óbvio, com certeza. Caso a emancipação aparecia como sendo uma sanção no caso disso não acontecer. Logo a seguir há uma manifestação, essa sim é uma manifestação em termos de tamanho superior ao 6 de junho, porque envolve várias ilhas. Também não de importância. Também que foi muito importante. O 17 de novembro foi uma altura importantíssima, porque se levantaram... sentia-se que as coisas estavam muito tensas em termos nacionais. E, portanto, de Santa Maria ao Corvo, toda a gente se levantou, em uníssono. E houve episódios que não esquecem e que foram... E houve equívocos. Eu lembro que foi a seguir... Acho que queriam fazer uma parada em Lisboa e queriam que fosse lá um regimento, era um regimento de terceira, e aquela gente não deixou. Exatamente. Mas não deixou de sair. Não deixou de sair. Sim, no sentido que não nos deixavam embarcar e não sei o que mais. E pronto, e a coisa ficou assim mesmo. Mas, no fundo... Mas essa manifestação foi, de certa forma... Era para celebrar o 25 de novembro, mas essa manifestação foi, de certa forma, aproveitada pelos movimentos separatistas ou independentistas da altura, ou não? Sim, houve um aproveitamento. Direi eu, não é o aproveitamento... Tirar dividendos. Digamos, houve uma participação, digamos, a vontade era de facto de que aquele momento fosse um momento de declarar, na verdade, a independência dos Açores. E, tanto, foi assim, mais uma tentativa falhada de manhã, tentar marcar os Açores do resto do país. Repare, de manhã, nesse dia, as agências internacionais estavam convencidas e atenção, estavam preparadas para vir para os Açores com armas e bagagens. Às 3 da manhã, o Dr. Madamal foi acordado com um correspondente em Paris a dizer que nós estamos aqui preparados, o avião vai sair dentro de 2 horas para irmos para os Açores, porque vai haver declaração de independência. 2 horas mais tarde, o Major Manuel Antunes telefona e lhe diz: mas como é que isso está? Isso é assim mesmo? Isso vai... E, portanto, digamos, havia aqui e Lisboa não sabia como é que isto ia acabar. E atenção, vamos ser objetivos. E tivemos momentos que não sabíamos o que é que ia acontecer, porque digamos, a partir de determinada altura, houve ali momentos em que não se sabia de onde é que estava o controle. O senhor era deputado à Constituinte nesta altura, chegou a ir à varanda do Palácio da Conceição, falar às pessoas, à população. Mas atenção, porque o que acontece é o seguinte, havia um guião para terminar a manifestação e um conjunto de pessoas que iriam falar na varanda. E quando chegou à altura, disseram, bom, isto é preciso reduzir. E uma das pessoas que deixou de estar escalonada para ir falar era eu. Mas aquilo foi de tal ordem que os manifestantes não ouviram nem o discurso do Jornal Altino, nem do Henrique de Aguiar, e aquilo foi uma confusão de tal ordem que acabaram por ter comigo, nem João Bosco, e acabaram por ter que ir buscar para eu vir à varanda. E eu vim. Desafiaram-me até para pegar na bandeira, que era a bandeira da FLA, e eu peguei e disse o que tinha a dizer na altura. Recordo-me o que disse,
e pedi depois que, em função disso, que desmobilizássemos, porque tivessem a certeza de que nós estávamos ali para defender, sobretudo, os Açores e os açorianos. E, portanto, mas é que atenção, porque aquilo foi um momento muito complicado. Relataram-me um episódio que, enfim, o senhor lá esteve lá, pode melhor do que ninguém confirmá-lo ou não. Relataram-me um episódio que terá sido declarada a independência dos Açores nesta varanda do Palácio da Conceição, mas que os microfones estavam desligados e por isso a multidão não ouviu. Não, Chegou a acontecer isso? Bom, havia gente que acedeu, mas e que falavam que gritavam pela independência e tudo isso, mas digamos, alguém que formalmente foi gritar pela independência, não. Podia ter acontecido que houvesse uma declaração formal quando o cortejo passou frente ao tribunal, porque o Luís Franco estava na sua varanda e queria declarar a independência. Luís Franco tinha sido um dos organizadores do 6 de junho. No seu entender, o 6 de junho e o 17 de novembro, qual destas manifestações é a mais determinante? São diferentes e todas elas com um peso fundamental no resultado que alcançamos aqui para os Açores. Com resultados diferentes? São diferentes. São diferentes, mas digamos, cada uma com o seu peso, mas determinantes para o processo eleitoral. A visão de um historiador sobre estes dois momentos que acontecem no mesmo ano, com meses de diferença, num contexto político nacional já diferente também. Eu estou em clara desvantagem, porque os meus companheiros foram atores, portanto, eu não fui, portanto, eu fui um observador. Mas tem a visão do historiador. Eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Eu quero acreditar que o 6 de junho foi mais determinante, por uma razão que até não se prende propriamente com a realidade regional, prende-se com a realidade nacional. Eu creio que no 17 de novembro, em termos nacionais, as coisas estariam já a compor. A independência de Angola tinha sido 6 dias antes. E isso foi, portanto, determinante. Aliás, nós, depois do 25 de Abril, em Portugal, fizemos duas coisas com 30 anos de atraso: a democratização e a descolonização. Claro que viemos a fazê-las num ambiente muito mais difícil. Em matéria de democratização, o projeto sempre foi, desde o princípio, de criar uma democracia pluralista. Todavia, estivemos muito perto, portanto, enfim, de um regime de tipo comunista. Eu defendo uma posição, portanto, que é polémica. Portanto, esse regime não foi instituído em Portugal, também porque a União Soviética não queria. Não tinha, portanto, enfim, o menor, portanto, enfim, interesse em que houvesse, portanto, enfim, um regime comunista em Portugal, por várias razões. Em primeiro lugar, porque à data da instalação podia exigir, portanto, uma vultuosa ponte militar extremamente cara. E porque, em caso, portanto, enfim, de vitória, ia exigir depois uma ponte, enfim, de ajuda cotidiana, enfim, caríssima, porque, obviamente, ia acontecer a Portugal o mesmo que aconteceu a Cuba. E para além, portanto, do bloqueio da Europa Ocidental, cessariam, portanto, as remessas, portanto, enfim, dos imigrantes. Mais do que isso, a União Soviética estava mais interessada em aproximar-se da Europa Ocidental, em retirar a Europa Ocidental do aconchego dos Estados Unidos, do que propriamente em ter uma aventura, portanto, política e militar, portanto, enfim, em Portugal. Claro que a União Soviética tinha um interesse fundamental. O interesse fundamental era o ultramar. Exato. E no ultramar o interesse fundamental era Angola. E aí a União Soviética ganhou claramente aos Estados Unidos, por razões, portanto, enfim, compreensíveis. Os Estados Unidos estavam fragilizados. Claro que a União Soviética investiu mais, mas os Estados Unidos não podiam investir. Os Estados Unidos estavam fragilizados ainda na sequência interna do Watergate, portanto, enfim, do grande escândalo, e os Estados Unidos tinham saído, portanto, enfim, de uma derrota vergonhosa, portanto, enfim, no Vietnã. Portanto, os Estados Unidos não tinham condições. Por isso, efetivamente, portanto, a União Soviética ganhou em Angola. E depois a vingança dos Estados Unidos foi conhecida, portanto, foi a transformação de Angola durante muitos anos, portanto, numa terra queimada, portanto, até que finalmente, portanto, enfim, se chegou, portanto, a um acordo final. E a partir do momento em que Angola, portanto, ascendeu à independência sob a bandeira do MPLA, eu julgo que a questão, portanto, enfim, ficou resolvida.
E julgo que no 25 de novembro terá havido muita negociação, portanto, a envolver muita gente. Eu estou convencido que o 25 de novembro não vinga porque o Dr. Álvaro Cunhal não deixou, porque o Dr. Álvaro Cunhal não permitiu que houvesse a aliança da chamada Cintura Industrial de Lisboa, portanto, com os sublevados, portanto, a troco de que das liberdades. No dia seguinte foi a garantia que ele continuava. A troco dos direitos adquiridos e das liberdades que agora se vão Isso é certo. Não faz. Dr. Álvaro Monjardim, como é que o senhor, nós andamos a saltitar um pouco de ano para ano, mas como é que o senhor olha para a atualidade, para a autonomia que temos? Precisamos conquistar mais? Não. Temos que ser comedidos, temos de aproveitar o que temos. Precisamos abusar do que temos. Nós temos é que aproveitar o que temos e que estar preparados para sermos mais adultos como um regime autonómico, isto é, enfim, passarmos a produzir mais e passarmos a depender menos daquilo que hoje representa, meu Deus, metade das nossas receitas públicas. Mas está a falar de questões económicas? Sim, com certeza. Mas o grande problema é esse. É sempre a questão do desenvolvimento. É uma questão económica e há aqui um problema cultural, que é um problema cultural português, que é esperar que seja do poder político que venha o desenvolvimento. O desenvolvimento que parta só do poder político, nunca pode funcionar. Tem que haver um empenho da sociedade civil muito maior do que aquela que nós temos. A nossa sociedade civil e os nossos agentes económicos têm que ser menos dependentes, praticantes da indústria extrativa dos subsídios, que é o que isto é. Nós vivemos numa indústria extrativa. Quem triunfa é quem consegue maiores apoios, como cá se diz. Não pode ser. Eu estou a ler um livro, se me permite, não pode ser. Onde alguém... E isso é um problema nacional, é? Eu estou a ler um livro onde alguém escreve o seguinte que me parece paradigmático. Alguém explica a atual crise da seguinte forma: porque aquilo que é inadvertidamente anunciado pela política e pelos políticos, porque aquilo que é justamente esperado pela sociedade e pelos cidadãos, não possui correspondência naquilo que é efetivamente realizado pela economia, quer por empresários, quer por trabalhadores. Acho que o problema reside. Sem isto, nós nunca teremos desenvolvimento. Teremos sempre uma vida que acaba por ser parasitária de alguém. Neste momento, ou até praticamente até agora, temos sido parasitas da União Europeia. E vamos continuar a ser? Eu não sei se a União Europeia estará em condições de continuar a ter as munificências que tinha antes. Nem sequer uma questão de querer ou não querer, é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de poder. É uma questão de poder. A Europa hoje não é uma potência económica. Ou melhor, é uma potência económica, mas que é muito mais fraca do que era antes. Já não é. A chave está na economia. Não, a chave está na economia, mas há aqui uma questão que é esta. Nós, evidentemente, estamos aqui estamos aqui inseridos num contexto amplo. Certo. E aquilo que nós, digamos, nós não estamos sozinhos. Quando falamos de regiões, há aqui um conjunto de regiões que são também dependentes daquilo que vem dos recursos que vêm da União Europeia, como são as RUPs, e portanto as ilhas que pertencem ainda aos países da Europa. Agora, eu acho que há aqui um problema exatamente de economia, saber onde é que se vão canalizar os meios que a Europa tem estado a injetar. Mas temos aqui um outro problema gravíssimo na região, que é o problema demográfico. Nós temos uma população que é envelhecida num conjunto de ilhas e onde temos mais recursos humanos capazes, que é o caso da Terceira de São Miguel. Pois é preciso aí criar novas elites e é preciso renovar aquelas que estão. Mas renová-las e criar novas, mas em todos os setores, desde o político ao económico, porque, digamos, nós precisamos de gente que tenha a sensibilidade daquilo que é preciso fazer. Porque hoje em dia é mais fácil pedir para se fazer. E há coisas aqui que foram feitas ao longo destes anos que vão custar muito caras depois aos açorianos, em termos de custo na sua manutenção e exploração. Sabes como quer dar exemplos?
Temos aqui as portas do mar aqui à porta. Todas as despesas de manutenção, todas as despesas de manutenção é que fazem-se investimentos enormes. E parece que ninguém pensa no que vai custar depois manter aquilo a funcionar. Exatamente. Que é uma coisa terrível. Que é uma coisa terrível. E é preciso de ter em conta o seguinte: nós não podemos levar os anos próximos todos a falar dos recursos que nós temos e que é preciso materializar esse aproveitamento. E quem tem a responsabilidade aí, em termos públicos, de mobilizar as vontades e os dinheiros para essa exploração, tem que o fazer rapidamente. Evidentemente que não é fácil, quando se fala da riqueza do mar, o mar é infindável, nós não conhecemos ainda bem o que é que lá está. Mas cuidado com o mar, porque em matéria de evolução do mar, o mar, efetivamente, creio eu, que é uma aposta de futuro. Mas é para quem tiver olhos para ele. Mas nós estamos localizados no único mar que está em declínio, que é o Atlântico Norte, Sr. Doutor. Isso é um facto, porque os mares, portanto, enfim, que estão em voga são o Pacífico e o Índico, onde a China e a Índia, portanto, estão de disputar supremacia. Em matéria de Atlântico é mais o Sul, portanto, até por via das potências emergentes, da área da lusofonia, caso, portanto, enfim, do Brasil, portanto, e de Angola, portanto, que bordejam. No mar falamos mais nos recursos que ele tem do que em termos estratégicos. Quando eu falo, portanto, em termos estratégicos, há aqui um declínio da nossa parte. Mas para chegar aos recursos, nós precisamos de várias coisas que não temos. Nós chegamos sozinhos. Nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de capital, nós precisamos de competências. Exatamente. Competência, não basta andar nos navios de guerra por aí, não, é muito mais complicado. Não chegamos sozinhos, não. E eu estou farto de dizer, oxalá que isto não seja o nosso segundo mapa cor-de-rosa. Porque também foi uma coisa que se dizia que seria nossa e que não era, e que precisava de uma ocupação e ocupação efetiva. Olha-nos Deus. E então agora, parece que vem aí a plataforma, que vem duplicar os espaços, eu não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser. Se nós vamos ter capacidade. A nível nacional, eu já nem falo aqui. Realmente estamos numa situação que nesse aspecto é boa. Isso é verdade. Define-se uma área muito grande, não há problemas de fronteira, como tem, por exemplo, a Madeira com as Canárias, etc. Agora, para tirar partido disso, mas isso requer muita coisa. Rui Medeiros, está há bocadinho para intervir, nós estamos a caminhar para o final, possivelmente será a última vez que falará. Relativamente à situação em que nós nos encontramos, eu acho que é a própria natureza do regime autonómico que é responsável. O regime autonómico é um regime que desresponsabiliza por completo os intervenientes. Como ele não tem diário, ele não é nada. Se nós, eventualmente, é a minha convicção, no fundo eu sei que as opiniões, isso para mim é história, mas é a minha convicção como pessoa um pouco mais nova e independentista, que se nós tivéssemos sido responsabilizados, teríamos provavelmente tomado outras posições, poderíamos provavelmente ter seguido outro rumo. Porque a responsabilização é a base do desenvolvimento de qualquer povo. Isso acho que é indiscutível. E aqui houve uma desresponsabilização completa. Nós entramos numa lógica de coretes, palanquins, marinas e coisas do género, setor produtivo. Estamos como há 100 anos atrás, com um bocadinho mais de turismo, menos indústria, mas a dependência é relativamente a mesma. E os culpados são os que cá estiveram. Não venham dizer que foram os outros que não tiveram, porque é um erro, na minha opinião, é um erro muito grande dizer se fôssemos independentes teria sido pior. Não. Se fôssemos independentes teria sido diferente e provavelmente poderia ter sido melhor. Ninguém está em condições de fazer esse tipo de afirmações. Agora, isto que está aqui, eu vejo, isto que está aqui não resultou. Está toda a gente muito contente, mas não está a resultar. Mas em termos de cidadania, desculpe só, mas em termos de cidadania, digamos, todos os cidadãos dos Açores têm participado ao longo destes 30 anos, ou 38 anos, naquilo que se tem realizado aqui. Alguns. Os primeiros, os segundos e os terceiros têm participado a troco. A troco de um bem-estar, desculpa, mas não há dúvida nenhuma que lhes foi facultado. O grande problema
é o de saber onde é que está a consistência desse bem-estar. Mas isso é o princípio da puxemos. política. Mas isso é que tem... Aristóteles define. E talvez ia ser difícil ganhar eleições. Ia ser difícil ganhar eleições, e há aqui, de facto, por isso é que digo que há aqui um problema que é um problema cultural. E esse é muito difícil de alterar, porque as pessoas habituaram-se a votar em quem lhes permitia e que depois lhes dava, mas que lhes dava o bem-estar. Mas uma coisa é dar o bem-estar e outra coisa é dar o bem-estar sustentável. Exatamente. Esse é que é o problema. E isso é que tem que ver. Esse para mim é que é o grande problema. E só para terminar, aí a grande divergência está aí. É a minha convicção de que se não se responsabilizarem as pessoas depois não sentem que têm que prestar contas a ninguém e fazem o que bem lhes apetece. E nós entramos neste momento numa lógica que é uma lógica muito perigosa, basta percorrer os Açores e ver o que está a acontecer. Por último, eu gostaria, não gostaria de deixar passar este momento sem fazer uma pequena referência a um aspecto que eu acho sempre interessantíssimo dos açorianos quando falam da independência. Dizem muitas vezes assim, se nós tivéssemos dinheiro. E eu costumo dizer, independentistas já temos, dinheiro é que não. Porque uma pessoa que faz esse tipo de afirmação, implicitamente está a admitir que a independência é uma via. A partir daí, acho que estou rodeado de independentistas. Américo Neto Viveiros já, em outros tempos, já perfilhou esta ideologia. Neste momento, a independência seria totalmente impossível. Não é uma ideologia, isto é uma maneira de ser e de pensar a sociedade. E é como digo, quer dizer, isto evolui. E, portanto, eu hoje penso que houve momentos em que pensei que sermos independentes era melhor. Outros penso que teria sido pior do que aquilo que temos neste momento. Portanto, ou seja, nesta coisa nós não podemos ser absolutos. O mundo dá muitas voltas e acho que o que não se deve é criar um anátema relativamente aos independentistas. Sem compromisso, portanto. Como açoriano, eu defenderei sempre aquilo que entender em cada momento que é bom para a minha região e para as minhas ilhas. Uhum. Este meu lado do painel, já sei que não perfilham um ideário independentista. Não acredito, portanto, não vejo, nunca acredito, não vejo viabilidade, e mantém-se sem historicamente, mas estou de acordo em que não devia haver as proibições constitucionais que há. E que era perfeitamente legítimo que as pessoas que assim pensam se pudessem afirmar e até se pudessem organizar. Mas não vejo. Acho que isso é uma própria exigência do regime democrático. E repito, e foi por receio, por insegurança e por fraqueza que isto ficou plasmado na Constituição. Por receio da situação açoriana. Sim. E madeirense também não. Que era a única também. E com medo também não havia mais a perder. Fragmentação, levantavam-se ali problemas relativamente ao Algarve, relativamente ao Porto, e, portanto, a grande preocupação, e o argumento da altura, nós sabíamos que era fundamentalmente era por causa dos Açores e da Madeira, mas, digamos, mas veio à tona d'água os problemas também do regionalismo exacerbado no Porto e no Algarve, e que daí que se gerasse um sistema de ingovernabilidade nacional. Se houvesse... E havia muito má consciência. Ora bem, vamos chamar as coisas... Não, havia muito má consciência. Estamos mesmo na reta final, professor Albino Menezes. Só queria dizer uma coisa. A minha posição é a seguinte. Eu tenho verificado que ao longo dos tempos, todas as autonomias fortes, mais diversas, portanto, enfim, regiões que conheço, têm sempre associadas a si correntes separatistas e independentistas também, portanto, enfim, fortes. Portanto, acho que a existência de uma coisa só dignifica a outra. E são conciliáveis? Podem ser. Meus senhores, foi um gosto tê-los. Diga.
Coabitáveis. Coabitáveis. Coabitáveis, eu acho bem. Exato. Reconciliáveis, porque isso já podia implicar alguma adesão. Mas Coabitáveis, sim. Meus senhores, acho que é foi uma um questão de gosto. civilização. Foi um gosto tê-los aqui esta noite em Grande Plano. O Grande Plano regressa dentro de 15 dias com outros protagonistas, outros assuntos em análise. Tenham uma boa noite.